A história científica atual da origem do universo começa com uma explosão que fez o próprio espaço se expandir. Cerca de 14 bilhões de anos atrás, toda a matéria e energia que hoje compõe o universo observável estavam concentradas em um espaço menor que a cabeça de um alfinete. O cosmos explodiu de um modo inconcebivelmente colossal. O Big Bang. E as coisas do universo, juntamente com o tecido do próprio espaço, começaram a se expandir em todas as direções, como fazem hoje. Podemos visualizar esse processo como uma grade tridimensional anexada ao tecido em expansão do espaço. O cosmos primitivo estava incandescente em toda parte, mas com o passar do tempo, a radiação se expandiu e esfriou. E na luz visível comum, o espaço tornou-se escuro como é hoje. Mas então pequenos bolsões de gás começaram a crescer. Estruturas de nuvens finas se formaram, colônias de grandes corpos pesados, girando lentamente, constantemente iluminados. Esses corpos colossais compostos de centenas de bilhões de pontos brilhantes. As maiores estruturas reconhecíveis do universo se formaram. Nós as vemos hoje. Nós mesmos habitamos um canto perdido de uma dessas estruturas. Nós as chamamos de galáxias. Um universo de galáxias. Bolhas não estruturadas, as galáxias irregulares. Galáxias globulares ou elípticas. E os graciosos braços azuis das galáxias espirais. Estamos investigando as galáxias, suas origens, evolução e movimentos há menos de um século. Esses estudos estendem nossa compreensão aos confins do universo. Essas foram palavras de Carl Sagan em um dos episódios de sua famosa série de TV chamada Cosmos. E o que existe além das galáxias? Essas gigantes e maravilhosas estruturas terão um fim? Quais são os novos desafios da cosmologia? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Astrum Brasil. Venha conosco nesta jornada de descoberta, enquanto tentamos explicar um dos maiores mistérios do universo e como uma iniciativa de vários cientistas pelo mundo, e especialmente no Brasil, pode nos oferecer um vislumbre para algumas respostas. Incrivelmente, há apenas 100 anos, nosso conhecimento sobre a cosmologia foi expandido pela ideia de que nossa galáxia, a Via Láctea, não era a única em todo o universo. Ficou claro que precisávamos observar o universo de uma nova maneira, tentar imaginá-lo em sua totalidade. E quando fomos capazes de fazer isso, vimos algo surpreendente e perturbador. Fomos capazes de enxergar um universo em expansão. Parecia uma afronta, um universo quase como uma entidade móvel, dinâmica, orgânica e em expansão. Uma observação tão perturbadora que até mesmo Einstein se recusou a aceitá-la. O físico teórico alemão estremeceu as estruturas do alicerce científico ao propor uma transformação inimaginável às nossas antigas noções sobre o espaço e o tempo. E mesmo assim, ele não podia aceitar que todo o universo fosse algo dinâmico e mutável. Na verdade, de tão convencido que o nosso universo era uma entidade estática, Einstein se dispôs a modificar suas equações originais adicionando um elemento extra para estabilizar a matemática do universo. Essa adição foi chamada de constante cosmológica. Talvez para Einstein a maior decepção de sua vida, uma tentativa de corrigir algo que não estava quebrado. Mas um astrônomo norte-americano chamado Edwin Powell Hubble, utilizando o telescópio Hooker, mostrou algo que nem mesmo Einstein estava preparado para ver. Além de descobrir que nossa galáxia era uma de várias no universo, Hubble começou seus estudos para entender como essas grandes estruturas se moviam. Ele percebeu que as galáxias distantes estavam se afastando de nós. E não somente isso. Quanto mais distante elas estavam, mais rápido se afastavam também. Através dos trabalhos de Einstein e Hubble,
percebemos que a própria estrutura do espaço estava se expandindo e crescendo. E juntos concluíram: se o universo estava se expandindo, em algum momento no passado ele foi menor. Imaginando o passado de nosso universo, chegaríamos ao momento em que o próprio universo teve seu início. As observações e os dados nos levavam ao momento crucial no passado. Uma ideia para balançar novamente as estruturas da comunidade científica. E nem todos estavam de acordo com uma teoria do Big Bang. Se de fato houve um momento único onde tudo estava comprimido e aquecido, com um evento tão poderoso, certamente haveria vestígios desse evento. Um flash de luz deveria ter sido emitido por todo o universo. Todo o universo deveria estar imerso nessa luz. Em um determinado momento, em cada ponto do espaço, partículas de luz começaram a viajar sem obstáculos. O universo se tornou transparente para a luz. Mas toda essa luz não permaneceu brilhante para sempre. À medida que o espaço se expandia, a luz se alongava pelo espectro, de luz visível a micro-ondas. E essas micro-ondas eram captadas por antenas de televisão. Uma relíquia da primeira luz de um universo em expansão. Através dessa detecção, vários satélites foram capazes de mapear o nosso céu, cheio desse resquício de luz do início do universo. E esse é um mapa de todo o resquício da luz emitida pelo Big Bang, uma evidência de que o nosso universo teve um início. Através da radiação cósmica de fundo de micro-ondas, cosmólogos foram capazes de datar o início do nosso universo. 13,7 bilhões de anos de idade. Em 1998, uma equipe de astrônomos apresentou uma tese ao observarem explosões de supernovas em galáxias distantes. A intenção era medir com maior precisão possível a velocidade de expansão do nosso universo. Intuitivamente, cientistas imaginam que a expansão do universo, em larga escala, seria desacelerada pelo puxão gravitacional de grandes estruturas. Mas não foi o que observaram. O universo estava se expandindo em uma taxa acelerada. Algo misterioso estava empurrando tudo para longe de tudo. E ninguém fazia ideia sobre o que era essa força. Ela foi cunhada de energia escura. E aqui começa a nossa saga para tentar entender um dos maiores mistérios do universo. Aplicando a relatividade geral para a dinâmica de um modelo de universo homogêneo, isotrópico e em expansão, aos mais recentes dados observacionais, percebemos que apenas 5% do universo é composto por partículas conhecidas. Tudo o que conhecemos representa apenas uma fração do todo, ou seja, um universo desconhecido. A natureza e origem dos restantes 95% do conteúdo do universo, denominado de setor escuro, representa um dos maiores problemas para a ciência moderna. Aproximadamente 68% do universo é composto de energia escura, 27% é constituído de matéria escura e apenas 5% é constituído por aquilo que podemos observar e detectar diretamente, a matéria bariônica. Precisamos de uma forma de restringir as propriedades da energia escura com o objetivo de compreender um pouco mais sobre a natureza dela. Logo após o Big Bang, o universo era constituído por uma espécie de sopa de partículas, onde a matéria e a luz estavam acopladas. Em outras palavras, estavam em um equilíbrio térmico. O universo não era 100% homogêneo e as pequenas uniformidades locais favoreceram o aparecimento de regiões mais densas, onde a matéria foi sendo acretada, ou seja, reunida por aglomeração, pela força da gravidade. À medida que a matéria proveniente do exterior dessa região era puxada, também se aquecia e, no processo, radiação era emitida. Num palco em que a gravidade e a força da pressão da radiação emergente medem forças, resultando em um puxar para dentro e puxar para fora, há o surgimento de oscilações na matéria. A partir dessas oscilações, uma onda mecânica é criada e se propaga, tal como uma onda sonora. No caso do universo primordial, as ondas sonoras arrastaram consigo baryons e fótons,
A matéria escura, porque apenas interage através da gravidade, terá permanecido nas imediações do centro da onda sonora, correspondente à região de maior densidade. Os bárions e fótons terão progredido com a onda sonora até o momento do seu desacoplamento, quando o universo se esfriou o suficiente e os fótons puderam escapar. Após o desacoplamento, a maior parte da matéria permaneceu a essa distância do centro da onda sonora, se formando uma espécie de anéis de excesso de densidade de matéria. As anteriores regiões foram as sementes para a construção de estruturas maiores, isto é, galáxias e enxames de galáxias. Existe assim uma espécie de raio primordial que está patente na distribuição da matéria em larga escala. Considerando que esse processo não é o único, mas que terão existido múltiplos, cada um com pequenas diferenças, o raio primordial não é uma quantidade perfeitamente determinada e única, mas sim uma medida estatística. De fato, as oscilações acústicas estão impressas na radiação cósmica de fundo de micro-ondas, na escala determinada pela distância percorrida dos 380 mil anos após o Big Bang, na era da recombinação e distribuição de matéria desde então. Ao investigar a variação do tamanho das oscilações acústicas de bárion ao longo do tempo, pode-se inferir a taxa de expansão do universo e, assim, restringir as propriedades da energia escura. E para investigar esse aspecto tão específico do nosso universo, precisamos de um radiotelescópio muito especial. Conheça o BINGO, o primeiro radiotelescópio para detectar as oscilações acústicas de bárion por meio de ondas de rádio. O telescópio é resultado de uma colaboração multinacional que está sendo desenvolvido e construído em São Paulo e será instalado na Serra do Urubu, na cidade de Aguiar, no sertão da Paraíba. O projeto de construção do radiotelescópio envolve pesquisadores de instituições brasileiras, da África do Sul, China, Estados Unidos, França, Portugal, Reino Unido, Suíça e Uruguai. O BINGO contará com 2 parábolas refletoras, uma delas medindo cerca de 40 metros de diâmetro e a outra 34 metros de diâmetro. Além das parábolas refletoras, o BINGO contará com aproximadamente 50 cornetas de 1,9 metros de diâmetro e 4,3 metros de comprimento. O mapeamento de intensidade mede a quantidade de energia vinda de uma certa região do espaço, e é uma maneira relativamente simples e de menor custo de se estimar a quantidade de matéria emissora e da geometria do espaço. Por meio dessa técnica, é possível medir a taxa de expansão do universo e estudar a energia escura. Além da detecção de oscilações acústicas de bárion, o radiotelescópio BINGO será capaz de contribuir para a compreensão de 2 outros fenômenos cosmológicos: as rajadas rápidas de rádio e os pulsares. As rajadas rápidas de rádio são pulsos eletromagnéticos de alta energia, com duração de apenas alguns milissegundos e que são ainda de origem desconhecida para a ciência. O estudo sobre os pulsares também é importante para a compreensão sobre a composição do nosso universo, as características dos campos elétricos e magnéticos em situações extremas e também servem de importantes testes para ampliar o nosso conhecimento sobre a gravidade. Os elementos pesados, quem é o elemento pesado, né? O carbono do qual nós somos feitos, né? O ferro, o oxigênio, etc., ele corresponde a apenas e tão somente 0,03% do universo. Tá? As estrelas são 0,5% do universo. Aí temos hidrogênio e hélio em liberdade andando pelo espaço interestelar. Né? Então, veja, na verdade, a parte conhecida do universo é só isso. Em princípio, a parte conhecida, visível do universo é só isso. E aí, o resto? É uma matéria e uma energia escuras que ninguém consegue ver, mas que a gente sabe que está lá. Tá? Então, esta é a questão. Qual é a estrutura disso tudo? Né? A energia escura ela é responsável pela aceleração do universo, tá? E a gente vê isso por vários dados que eu não vou detalhar aqui, mas pelas fotografias. Isso é uma fotografia que a gente tem do início do universo, isso é uma fotografia do universo recente e de sua estrutura, e nós podemos olhar também para supernovas distantes
e ver como essas supernovas se separam de nós. Então, nós temos basicamente certeza da existência da energia escura. Agora, o que causa essa aceleração? Ninguém sabe, tem tantas teorias, então são tantas coisas técnicas que estão aí no meio, que é basicamente como se ela fosse completamente desconhecida. Nós precisamos de dados. Teorias há muitas, dados não há. Nós vamos procurar olhar para a região do universo onde esta energia escura se tornou importante. Ela não foi sempre importante, ela era pequenininha e ela foi crescendo relativamente às outras, tá? Na verdade, a matéria e a radiação, elas decaem mais rapidamente. E esta energia escura, em princípio, ela se mantém constante e hoje ela se tornou importante. Então, nós estamos olhando para uma região que dista de nós alguns bilhões de anos-luz, uma faixa de distância, e a gente vai tentar descobrir algo sobre isso. Essas ondas, elas têm um comprimento de onda, né, de um pico a outro, de aproximadamente 500 milhões de anos-luz, meio bilhão de anos-luz. São ondas gigantescas. E é para elas que nós vamos olhar, olhando para os seus constituintes principais, que a gente pode ver, que é o hidrogênio, através da tal da linha de 21 centímetros de hidrogênio, que é característica do hidrogênio. Então, a gente sabe a caracterização, vai saber onde estão esses hidrogênios, a gente vai intuir, digamos assim, a distribuição de matéria escura, e com isso a gente define aquilo que chama parâmetro cosmológico, ou seja, a gente olha para lá e tem uma ideia do que temos, né? Então, nós vamos mapear a intensidade de radiação deste hidrogênio neutro. O que é hidrogênio neutro? Porque ele tem que estar com o seu elétronzinho ali agarrado a ele. Tem muito hidrogênio que é, na verdade, só o núcleo de hidrogênio, não é esse que nós vamos medir. Coletar dados diferentes de observações astronômicas pode nos ajudar a entender melhor a natureza da gravidade e a cosmologia. A ordem aparente do nosso universo nos permite entender o mecanismo que está por trás dele. Mas dados recentes sugerem que o nosso universo está se expandindo em peso acelerado, com profundas implicações em suas leis e composições, que deixa cerca de 95% do universo completamente desconhecido. Com suas medições, o radiotelescópio Bingo tentará revelar a natureza do setor escuro. E você certamente pode se perguntar, qual a razão para estudar isso? Quais são os benefícios? Deixo vocês com uma resposta do coordenador-geral da colaboração Bingo, o professor Dr. Elcio Abdala, do Instituto de Física da USP. Hoje a ciência, as pessoas tentam tanto aviltar a ciência como algo ou inútil, ou desinteressante, ou fora das preocupações, que deveriam estar fora das preocupações do dia a dia, que eu fico admirado, né? Nós vivemos bem porque a ciência modificou a face da Terra. Hoje nós temos exames que nunca tivemos. Uma ressonância magnética é capaz de mostrar uma doença em fases iniciais, que hoje, 50 anos atrás, os meus avós morriam aos 50 anos de idade de coisas que hoje são corriqueiras. Né? Uma pirulinha desse tamanho assim, nós evitamos uma doença de coração que não fazíamos antes. Né? Então, nós precisamos da ciência, e as pessoas têm que saber que a ciência não é magia, não é nada disso, é algo útil para o desenvolvimento da humanidade e para a civilização. Nós somos civilizados por causa da ciência, e não apesar dela. A ciência move a civilização. Então é isso. O que é a energia escura? Muito obrigado por assistir. Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos seguintes. Quer saber mais sobre o radiotelescópio Bingo? Confira essa conversa muito especial que tivemos com o professor Elcio no canal Giro Astronômico, uma live de quase 2 horas com muitos detalhes sobre o projeto.
só clicar aqui na direita da tela. E também confira na descrição desse vídeo vários links para todo o projeto. Quer ajudar o Astron Brasil a se manter? Conheça nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de você ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Meu especial agradecimento a todos os queridos membros e apoiadores que vêm ajudando o Astron Brasil todos os meses. Muito obrigado e até o próximo vídeo.